Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua casa, na sua família, na sua vida. Está começando um programa Escola Bíblica, que você já conhece, trazendo até você uma reflexão, um estudo maravilhoso da Palavra de Deus, com base nas lições de adultos da CPAD. E hoje a lição preciosa de número 11, vamos tratar sobre sendo cautelosos nas nossas opiniões. Um tema muito bom, lá extraído do Sermão do Monte, que você pode acompanhar em primeira mão aí na sua tela e também abrindo a sua Bíblia. O texto áureo, ele está em Lucas 6:36 e diz assim: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E a verdade prática, ela nos ensina que quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. E a leitura bíblica você acompanha aí em Mateus capítulo 7, Evangelho por Mateus, dos versículos 1 até o versículo 6. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Essa é a leitura bíblica e você acompanha agora o resumo da nossa lição de hoje. No tópico 1 nós vamos tratar sobre o tema Não devemos julgar o outro. No segundo bloco, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E no terceiro bloco, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? No primeiro bloco, ele será dividido em 3 subtemas. Primeiro subtema, o subtópico, é aprendendo a se relacionar com os outros. Segundo, ninguém deve ser julgado, é uma pergunta. Terceiro, o julgamento defendido por Jesus. Essa, portanto, é a nossa lição de hoje. Como você vê, é um tema muito interessante, toca a todos nós. Nunca emitiu uma opinião. Quem nunca fez um julgamento e teve que, às vezes, repensar esse julgamento? Quem nunca decidiu por algo e depois teve que refazer essa decisão porque ela foi precipitada? Ou quem nunca foi julgado por alguém pelas opiniões, quem nunca foi execrado, né? Hoje estamos acompanhando no mundo moderno isso também acontecendo nas redes sociais, as pessoas sendo canceladas, as mais várias opiniões. Então a gente percebe que opinar é do ser humano, né? Opinar é do ser humano. Mas Jesus, ele está falando aqui de um tipo de opinião, de julgamento diferente. E aí nós vamos nos deter, vamos aprender realmente acerca do que Jesus está falando. E para comentar essa lição de hoje, nós contamos aqui com a presença do pastor Elias, já está conosco aqui, e também a nossa querida irmã Renilde, professora Renilde, também nos dá o prazer de estar conosco hoje aqui na bancada do programa Escola Bíblica, de modo que vai ser muito edificante hoje o programa, e você continua ligadinho com a gente aí, manda uma mensagem para um amigo, para uma amiga, para um irmão, para acompanhar esse programa, porque hoje ele está recheado de coisas boas, tá bom? Eu quero começar com o pastor Elias. Pastor Elias, sem dúvida alguma, é um tema que traz assim muitas interrogações para a gente. Jesus, ele vai lá na ferida, continuando o sermão do monte, ele vai tratar agora de um comportamento que existia ali no meio dos escribas, dos fariseus, que ele não estava aceitando, não estava vendo com bons olhos,
que era essa questão do julgamento, das opiniões precipitadas e injustas, né, com relação ao próximo. Eu gostaria que o senhor ficasse muito à vontade, pastor Elias, para nos falar um pouquinho dentro desse tema aí, não devemos julgar o outro. Muito bem, pastor Marco, Pai do Senhor, irmã Renilde, prazer em ter aqui a irmã Renilde com a gente. E a todos os irmãos que estão aí do outro lado da tela, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Nós estamos diante do início, agora, da última parte, pastor Marco, do Sermão do Monte, que é o início do capítulo de número 7. E nós todos sabemos, ao longo dessas lições, temos aprendido que o Sermão do Monte vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Essa síntese, digamos, das diretrizes que devem nortear a vida do cristão, a fim de que ele ande de uma forma aprovável, uma forma que agrade a vontade do Senhor, digamos assim, e esteja coadunado com a sua palavra. Nós vemos que, na lição passada, ela apresentou mais um caráter pessoal, uma problemática, digamos, de tentação, onde a pessoa é tentado a ser tomado pelas seduções, pela preocupação da vida e tudo, é uma tentação mais pessoal. E agora nós vamos ver uma situação interpessoal, porque vai se tratar dos relacionamentos. E nessa questão de relacionamento com as outras pessoas, todos nós temos uma acentuada tendência a elaborar um perfil das pessoas, inclusive no primeiro contato, no primeiro ponto, no primeiro relacionamento que nós temos então essa tendência de dizer quem a pessoa é ou de dizer quem a pessoa deixa de ser, e isso é muito preocupante. Nós devemos tomar cuidado antes de emitir algum parecer, antes de determinar alguma opinião acerca de uma pessoa e acerca também de determinadas situações. Nós vemos que a lição vai tratar muito sobre o ato de julgar. O pastor Marcos já falou aqui sobre duas classes de pessoas que estavam predominantemente existindo ali na época de Jesus, e eles eram, digamos que, o alvo assim, dessas palavras de Jesus no Sermão do Monte. O Senhor tomava-os como exemplo negativo, a fim de que os outros, seus discípulos, seus servos, não fizessem como eles faziam. Afinal de contas, a maior característica deles, ou a característica predominante, era a hipocrisia. E, diante dessa hipocrisia, eles achavam-se justos, achavam-se, digamos que, na condição de julgar os outros. Claro que esse julgamento era um julgamento descabível, era um julgamento desproporcional, um julgamento desonesto e desacompanhado de uma prática que condizia com a fala que eles emitiam. Então, o assunto da lição de hoje nos sugere julgar, mas julgar com cautela. E julgar, cabe a nós pensarmos sobre o conceito de julgar. Julgar é ter uma opinião sobre algo ou alguém, é decidir uma questão na qualidade de juiz. Já parou para pensar sobre isso? Decidir alguma situação na qualidade de juiz. E ele nos diz que nós devemos emitir opinião, porém com cautela. Cautela significa agir com cuidado, precaução, para não tomar uma decisão precipitada ou evitar um crime, evitar um perigo. E nós devemos tomar cuidado que, em suma, julgar cabe ao Senhor, porque Ele é o único juiz, Ele é o principal legislador, de acordo com o que está escrito no livro de Tiago, epístola que Tiago escreveu, capítulo de número 4, versículo de número 12, o texto nos diz: há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, nós devemos tomar cuidado na hora de pensar em julgar os outros, em julgar uma situação, porque você mesmo pode estar incorrendo num severo e profundo erro. Amém. Muito bem, pastor Elias. Bom, já tivemos aqui uma noção, nesse tópico 1 aqui. A primeira coisa que o nosso comentador vai falar é que não devemos julgar o outro. Irmã Renilde, mais uma vez, bem-vindo ao programa. Fique à vontade para nos falar um pouquinho desse tema, que é um tema assim, muito importante, né, irmã Renilde? Amém. Prazer, né? Alegria, privilégio de Deus estar aqui
para compartilhar um pouco dessa lição maravilhosa que é a ética do cristão. Sermão do Monte discorre tudo aquilo que o cristão deve fazer nesta terra, né? Para viver bem. E quando hoje estamos estudando essa lição a respeito de sermos cautelosos nas nossas opiniões, já bem colocada pelo pastor Elias, e na nossa verdade prática, e ele vai falar também a respeito daquele que tem a condição de ser juiz, somente um, né? Na nossa verdade prática, ele diz que quando nós julgamos as pessoas, nós nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos. E aqui no Salmo de número 98, e o versículo de número 19, ou de número 9, ele vai dizer: perante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, com justiça julgará o mundo, o povo com equidade. Então, quando o nosso comentador ele vai falar a respeito de que nós não devemos julgar, né, mas esse julgamento não deve ser um julgamento precipitado, como já ouvimos, ter cuidado de emitir essa opinião a respeito de outra pessoa ou de um comportamento humano, nós precisamos, em primeiro lugar, ter cuidado, porque com o nosso olhar para essa pessoa, porque só o Senhor é que sonda os corações, é só o Senhor que sabe a motivação dessa pessoa. E a primeira coisa que nós precisamos emitir uma opinião é olhar com os olhos de Deus. Vamos lá para o ponto seguinte, falar a respeito dessa miséria, desse olhar de Deus. E aí eu preciso me perguntar, se eu estivesse nessa posição e alguém emitisse uma opinião, como eu me sentiria? O que eu faria? Como eu me sentiria? E aí a Bíblia vai falar que o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, né? E aí, será que a pessoa que emitiu a opinião, ou quando eu omito uma opinião a respeito de alguém, eu estou realmente tendo a real dimensão do que está acontecendo? né? Será que o que estou vendo é real? Ou é fruto do meu malvado coração? Então, eu preciso pensar nisso, né? Aprendendo a nos relacionar com as pessoas, conhecendo, para eu não emitir uma opinião que venha trazer um prejuízo, uma morte ou uma ferida nesta pessoa que eu estou emitindo a opinião. Amém, muito bem, mãe Nilde. É interessante tudo isso que vocês já colocaram aqui, dentro desse tópico, não devemos julgar o outro, porque é uma posição que requer muito equilíbrio, muito cuidado, né? Agora, o nosso comentador também vai falar aqui que a gente precisa, às vezes, dar soluções para situações que acontecem, né? Mãe Nilde, dentro da igreja, na nossa vida. A gente comentava agora há pouco aqui entre nós que, eventualmente, um pai, uma mãe precisa, entre um filho e o outro, fazer uma espécie de julgamento ou de uma escolha ali, né, Mãe Nilde? Dando direcionamento para a família. E é muito interessante. Isso também acontece no âmbito da igreja. Por exemplo, pastor Elias, lá na igreja em Corinto, havia alguns problemas, né? E o apóstolo Paulo estava dizendo que eles não deveriam ir buscar resolver os problemas fora, mas que dentro da igreja houvesse pessoas que pudessem analisar e dar um julgamento para aquela situação, não é isso? Com certeza. Afinal de contas, pastor Marcos, julgar, no original, vem do verbo krinou, que significa aprovar, escolher, decidir, né, estimar, preferir. E tem uma aparente, ou um aparente digamos que contradição nesse contexto, porque se por um lado você vê Jesus falando não julgueis para que não sejais julgados, pelo outro lado você dá a ideia ou pode pensar que Jesus está fechando os olhos
para os erros, para as distorções, para as injustiças, para os danos que são explicitamente, são notoriamente erros à luz da palavra de Deus. Jesus não está aqui abolindo o ato de julgar. O que Jesus está condenando é a maneira como os fariseus, escribas, fazendo, julgavam, como eles estavam fazendo, né? Aquele julgamento precipitado, desproporcional, descabível e desacompanhado de misericórdia, de amor, né? De compaixão. Porque nós devemos saber que o Senhor, Ele julga, mas Ele julga segundo a sua reta justiça. Ele não julga segundo a aparência, como está na sua palavra. Em João capítulo 7, versículo 24, a palavra de Deus nos diz: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. Em João 8,15, Ele mesmo dizendo: vocês estão me julgando segundo a aparência. O próprio Senhor Jesus, então, Ele é a favor, sim, do ato de julgar, de escolher, porque isso está implícito, isso já é natural do ser humano. O Senhor mesmo nos dá essa capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Então, isso, de alguma maneira, é julgar. Todavia, nós devemos saber como. A questão é como julgar, porque aí é que concentra-se, digamos que, o cerne da questão. Julgar amorosamente, quando o Senhor usa o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz assim: se alguém foi apanhado em algum erro, em algum pecado, conduza o tal com mansidão, com amor, porque o próximo pode ser você mesmo. Exatamente. Então, o Senhor diz assim: não julgueis para que não seja julgado, é isso, é exercer o juízo, mas com misericórdia, porque sem misericórdia você também será tratado sem misericórdia. Pastor Marco, o texto de Tiago, capítulo 2, também, versículo de número 13, é muito oportuno para esta ocasião, e nos diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós já estudamos aqui no Sermão do Monte, em lições passadas, que no capítulo 5, versículo 7, o próprio Senhor Jesus disse: bem-aventurado são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém. Mas, Renilde, me parece que Jesus estava assim, dentro do contexto que ele estava falando aqui no Sermão do Monte, aqui no capítulo 7, a postura dos fariseus em si era uma postura muito errada, né? Porque eles condenavam, julgavam aquilo que eles mesmos eventualmente estariam fazendo, né? Me parece que o cerne está mais ou menos aí. Como é que a senhora avalia, irmã Renilde? Isso. Jesus está falando aqui que nós precisamos fazer primeiro uma autoavaliação, né, da nossa conduta, para poder... E os escribas e fariseus da época de Jesus, eles eram famosos por uma autojustiça. Eles achavam que eles eram justos pelo fato de cumprirem ou de observarem o que continha nos mandamentos, né? Os 48 mandamentos e 365 proibições, né? E aí Jesus vem fazer a crítica, dizer para eles que eles devem primeiro tirar, né? Eles não faziam essa autoavaliação, apenas olhavam com a trave ou com uma viga, né? E essa viga, ela mudava a percepção. E é isso que nós precisamos fazer. Primeiro fazer essa autoavaliação de nós mesmos, saber que nós não somos, ou que nós precisamos dessa justiça de Deus, que nós precisamos da misericórdia, e eu preciso olhar com olhar de misericórdia, não avaliando o outro segundo o meu próprio olhar, porque a viga no meu olho, ela pode trazer uma visão distorcida daquilo que eu estou sentindo, ou daquilo que eu estou vendo. Então, eu preciso ter, como Jesus, como nosso texto, ter essa cautela, esse cuidado, né, em avaliar, né, um ato ou uma postura de alguém. É isso que Jesus está dizendo. Assim como o pastor Marcos falou, não que nós não vamos fazer uma avaliação, não que nós vamos emitir uma opinião, mas nós precisamos ter cuidado de não ser como os fariseus, baseado na nossa autojustiça, emitir um conceito para outra pessoa, baseado apenas no meu conceito, na minha autojustiça. Amém, muito bem. Bom, queridos, nós já adentramos aí muito bem nesse tema sobre a questão das opiniões, do julgamento. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos
com o segundo bloco do programa Escola Bíblica, tá bom? De volta com o programa Escola Bíblica, está uma bênção, estamos tratando da lição de número 11, sendo cautelosos com as nossas opiniões. No primeiro bloco nós aprendemos que Jesus ele define que nós não devemos julgar os outros, porque é muito perigoso esse julgamento. Ele condenava o julgamento precipitado dos fariseus, a conduta dos fariseus de julgar as pessoas e eles mesmos praticarem aquilo que estavam reprovando. Era algo que ele chamava de hipocrisia. E agora, no segundo bloco, você acompanha aí, que nós vamos tratar no ponto 2 da nossa lição. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Primeiro subtópico, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. 2, a inconsistência dos que possuem o espírito de crítica. E 3, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros. É sobre esse assunto que nós vamos nos deparar agora aqui, tá bom? No programa. E eu quero começar aqui agora com a irmã Renilde, porque a irmã Renilde, no subtópico, como ele fala sobre esse cuidado, né, com o juízo exagerado. E eu gostaria que a senhora nos falasse um pouquinho mais, adentrando mais ainda nesse tema. Quando nós não fazemos essa autoavaliação, acontece o que aconteceu com Davi. Ele estava em pecado, a consciência cauterizada, não fez a sua autoavaliação, e quando o profeta vem com aquela mensagem, fazendo e dizendo a respeito do pecado dele, ele imediatamente emite um juízo, né? Que essa pessoa seja condenada. E, de repente, ele recebe. O profeta diz, esta pessoa é você. Esta pessoa é você. O homem que tinha várias ovelhas e um pobre que tinha apenas uma ovelha. E ele matou, para servir um banquete aos seus convidados. Ele não fez autoavaliação. E é isso que nós precisamos fazer. O cuidado com o juízo exagerado sobre os outros, sem fazer essa autoavaliação da nossa própria vida. Por isso que ele vai dizer que o julgamento ele tem que ter como base a misericórdia. Lamentações 3:22 vai dizer que, por causa das misericórdias do Senhor, é que nós não somos consumidos. E aí, por isso, nós precisamos ter esse cuidado. Amém, irmã Renilde. Pastor Elias, sem dúvida alguma, esse tema é muito importante. Eu entendo que isso vem muito do coração do ser humano, né? O coração de uma pessoa que se auto-justifica, né, que se auto-intitula e se coloca no pedestal, ela é um coração que geralmente vai emitir esse tipo de opinião, né? Com certeza, pastor Marco. É uma falta de autoanálise, como já foi falado aqui, e isso é ignorar aquilo que o apóstolo Paulo mesmo ensina em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Em 2 Coríntios 13, 5, ele repete, examinai-vos a vós mesmo. Então, isso é muito importante. Na medida que nós fazemos isso, nós nos preocupamos conosco mesmo, nós somos arremessados a ter misericórdia, a parar para pensar mais seriamente, mais profundamente, acerca do lamento do outro, da situação difícil que o outro está vivendo. Então, se nós não atentarmos para essa falibilidade da qual nós mesmos somos dotados, inclusive os pastores, como está escrito em Hebreus capítulo 5, no capítulo de número 7, rodeado de fraqueza, de limitações. Então,
a pessoa, o ser humano, de acordo com como está escrito em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, não há homem justo na terra que não peque. Como nos fala o apóstolo Paulo em Romanos 3, 23, todos, absolutamente todos pecaram. Então, o fato de você estar nessa situação, nesse estado, ou pertencer a esse estado, nós já estamos inabilitados para emitir um juízo severo sobre os outros. Mas essa classe de escribas e fariseus, essas classes, eles eram muito afinados com relação a isso. Pastor Marco Marenildo, nós vemos o próprio, aquele episódio que aconteceu quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras, depois foi ao templo, e estava ali ensinando, e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que foi apanhada em ato de adultério. E o propósito deles é, claro, pegar Jesus em alguma falha contra a lei, para acusá-lo. Mas, automaticamente, eles já estavam acusando aquela mulher. Agora, imagine o coração daquela mulher, ao ser colocada no meio ali, naquela berlinda de acusação moral, espiritual, e eles disseram, Senhor, e agora? O que deve ser feito com essa mulher? Vamos apedrejá-la conforme a lei manda, porque ela foi apanhada em ato de adultério. E Jesus, muito sabiamente, virou, começou a escrever ali na areia, e virou, disse, olha, quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então, Jesus colocou eles para refletir sobre a vida deles mesmos. Eles chegaram a um ponto de análise e uma conclusão, dizendo, nós não temos capacidade para isso. Nós não temos competência para acusá-la, para condená-la. Então, o Senhor a palavra do Senhor diz que todos foram saídos, do mais velho, um a um foi saindo, e não ficou ninguém, senão a mulher e Jesus. E interessante que Jesus emite ali a essência, digamos, o maior exemplo de misericórdia está ali, porque quem mais poderia, ou quem, na verdade, poderia acusar a mulher e julgar, emitir uma sanção, uma pena para ela, era o próprio Jesus. E esse não fez, esse diz, vai, porque eu não te condeno. Se os teus acusadores não te condenaram, eu também não te condeno. Então, o Senhor exerceu, de fato, a misericórdia. Amém. Inclusive, pastor Elias, aqui na epístola de Tito, apóstolo Paulo a Tito, ele vai confirmar isso, quando ele vai dizer assim, mas quando apareceu a benignidade de Deus, a caridade de Deus, nosso Salvador, que é Jesus, né, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Né? Glória a Deus. Irmã Renilde, sem dúvida alguma, esse tema é um tema muito interessante, porque ele vem tratar exatamente dessa coisa do coração, da limpeza. Assim como Deus ele foi e é misericordioso conosco, me parece que a Bíblia está nos instigando aqui, está nos chamando a atenção nesse Sermão do Monte, para nós sermos também com aquele que errar, não é? Porque o objetivo é sempre salvar o ser humano, né, irmã Renilde? Sim, sim. Nosso objetivo é olhar com o olhar de Jesus, né? A Bíblia diz lá em João 3,16 que ele nos amou de uma tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, o nosso destino era a perdição. Estávamos perdidos, mas o Senhor nos amou, Ele usou de misericórdia para conosco. Né? E, por isso, baseado nessa misericórdia, Ele veio. Né? E apagou os nossos pecados, nos lavou, quebrou a parede de separação, nos trouxe para perto dEle. E hoje nós estamos na condição que estamos pela misericórdia de Deus. Por essa misericórdia que nós não somos consumidos. Não, pastor Elias. Pastor Marco, a gente evidencia aqui, eu lembrei de uma diferença que o escritor Charles Hayre, ele faz entre ser crítico e criticista. Criticista lá não no segmento de ser seguidor daquele movimento criticismo do Kant, não, daquele filósofo, mas ele fala de ser criticista no sentido de ser movido
por um espírito de crítica, né? Aquele espírito mórbido, então, que isso não convém ao cristão. E ser crítico aqui, ele está dizendo que a crítica, sim, ela se faz necessário, aquela avaliação honesta, aquela avaliação com cautela, aquela avaliação que nos coloca para o caminho da correção. Não aquele criticismo que, na verdade, quer ver só a destruição do outro. Porque tem pessoas que trabalham em cima disso, trabalham em averiguar, em verificar onde é que você vai falhar, justamente para estabelecer a sua ruína, para construir a sua derrota. Então, tem pessoas, tem canais por aí afora, tem mídias, pessoas que trabalham em cima disso. Eles trabalham, digamos que, vigiando as pessoas, procurando onde é que elas vão falhar, justamente para elaborar uma sentença de destruição contra as pessoas. Então, isso é, na verdade, reprovável aos olhos do Senhor. Amém. Muito bem, queridos. Aqui no subtópico 3, é interessante que ele vai dizer o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros. E ele vai dar 3 conselhos aqui. Primeiro, ter a consciência de que temos falhas e imperfeições, como já foi dito. Ou seja, eu não posso querer julgar alguém se eu mesmo tenho essas falhas, né? Eu perco essa autoridade para falar. Eu perco essa legitimidade para falar, né? Uma pessoa que, por exemplo, vai falar do outro que cometeu um adultério, se ele mesmo pratica, perde autoridade. Então, o segundo, ele vai dizer, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco. Aquilo que a irmã Renilde falou, João 3,16, Deus amou e nós devemos amar também. Nós devemos também, claro que existem pessoas que a gente precisa ter o cuidado, né, pastorias, porque elas são tão más e perversas, nós temos que ter muito cuidado, tá? Se afastar dessas pessoas. Mas você não precisa estar aí falando delas, nem precisa estar... Deixa que Deus ele vai tratar com cada um. Tá? Segundo, ele diz aqui, terceiro, não podemos nos esquecer que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Quando alguém pergunta para Jesus, me parece que foi Pedro, né, irmã Nilde, ele diz assim, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu deva perdoá-lo, né? Ele já dá logo um limite, né? 7 vezes, né? Baseado em algumas, né? Pedro vai um pouco além, porque lá no livro de Amós, né, lá por 3 transgressões, né? E Pedro vai além, mesmo considerando a misericórdia de Deus, ele vai além, de 7 vezes. E Jesus, então, que não tem limite a sua misericórdia, a Bíblia diz que a sua misericórdia não tem fim, ele diz não somente 7, mas 70 vezes 7. Muito bem. Aí mostra que nós precisamos perdoar todas as vezes que for necessário, né, irmã Nilde? Agora, por exemplo, as pessoas que são, os irmãos são pastores aí nos templos, aqueles que são líderes de departamento, precisam dar soluções, precisam avaliar as coisas. O que a Bíblia vai nos orientar aqui é que nós temos que avaliar conforme a palavra. Se você e eu aplicarmos a palavra de Deus, as nossas opiniões, as nossas escolhas e eventualmente alguma decisão que precisamos trazer para a igreja, para o departamento, para a família, elas serão baseadas na palavra, elas serão justas. É isso que nós precisamos. Tá? Ter esse cuidado para não estar omitindo opiniões. Hoje, como eu falei logo no início do programa, em razão das redes sociais, todo mundo emite opinião. Qualquer fato hoje se torna notório. Os acontecimentos hoje, eles dificilmente ficam às ocultas, as câmeras pegam, né? E todo mundo, alguém gravou, e aí vem à tona. E aí todo mundo se torna um juiz e começa a emitir opiniões. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Eu já vi muitas pessoas fazerem isso, e é muito ruim. As pessoas ficarem emitindo opinião, fazem um jornal, às vezes, uma reunião na rede social, sabe? E, às vezes, esse jornal a pessoa não aplica para si. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Eu não costumo fazer essas coisas em redes sociais, eu utilizo, mas não emito opinião, eu não menciono, eu leio,
e deixo lá. Porque a gente tem que ter muito cuidado, né? Um fato aconteceu um tempo atrás aí envolvendo uma pessoa de rua, uma mulher casada, etc. E as pessoas, o marido recebe a mulher e perdoa, reconstrói seu relacionamento, e as pessoas vão em cima e batem, e falam, e criticam, e acusam. Quer dizer que hoje perdoar para as pessoas é uma coisa ruim. Elas criticam quem recebe perdão e quem oferece perdão. Sabe, quando elas mesmas estão precisando desse perdão, em algum momento vão precisar também dessa misericórdia. Então, isso a gente precisa atentar e ter muito cuidado, porque a pessoa que hoje não é misericordiosa, lá na frente ela vai precisar, logo ali ela vai precisar, né, pastor Elias? Esse é um cuidado que nós temos que ter, porque Jesus disse assim: não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, se você julgar de forma injusta, equivocada, precipitada, você vai ser analisado sobre esse julgamento e vai ser analisado por quem? Por alguém que é justo, que é fiel, que é santo e que tem muito mais poder do que qualquer um de nós em nossas avaliações, que é o Senhor nosso Deus. Então nós vamos para um breve intervalo. Nosso programa está caminhando aqui já para a fase final. Nós vamos para um intervalo, já voltamos falando aqui sobre o julgamento de Deus. Tá? Como é que é o julgamento do Senhor? No terceiro bloco nós vamos tratar sobre isso, tá bom? E aguardamos por você. O programa Escola Bíblica está de volta com o terceiro bloco e último desse programa que está maravilhoso, lição de número 11. Estamos tratando de um tema importante, tá bom? Importante mesmo, sendo cauteloso nas opiniões, tá? Em tempos em que hoje todo mundo tem facilidade para emitir opiniões, as plataformas estão à disposição, é muito prudente termos cuidado com as nossas opiniões. E agora, nesse terceiro bloco, nós vamos ver aqui no tópico 3, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Deus é severo? Como Deus nos julga? O exemplo de justiça de Deus na vida de Davi. Com esses 3 subtópicos a gente vai hoje aqui encerrar essa lição preciosa. Como eu estava falando, em tempos de muita liberdade de opinião, a gente precisa ter cuidado, porque a opinião ela tem limites. Tá? E o que Jesus está falando não é apenas limites legais. Jesus está indo muito além. Jesus está falando de uma questão do coração do ser humano, de nós olharmos primeiro para nós mesmos, tá bom? Para podermos nós fazermos algum tipo de opinião e ainda assim saber se ela é conveniente, se ela é oportuna, se ela é proporcional, se ela é cabível ou se ela não é. Somos nós que devemos fazer esse tipo de análise, ou se é uma outra pessoa que está numa outra função além da nossa. Tudo isso são cautelas que nós devemos ter na nossa vida, tá bom? Alguém diz que cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então, vamos ter essa prudência, tá bom? Às vezes é a ansiedade do coração, ansiedade em falar, ansiedade em emitir opinião, acaba nos levando a crimes, acaba nos levando... E quando não leva a isso, leva para ofensas, para mágoas, para ferir uma pessoa e atraindo juízo para nós mesmos, né? Pastor Elias, então aqui é um tema interessante que agora a gente vai falar sobre o julgamento mesmo. Ele faz uma pergunta aqui, Deus é severo, né? E se fôssemos julgados pela severidade de Deus, como compreender isso aí, pastor Elias? Muito bem, pastor Marco. Nós vemos que há muitas pessoas que querem viver de forma errada e querem permanecer no erro sob o pretexto de que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus é complacente para conosco. E, de fato, Deus é misericordioso, Deus é generoso, Deus é benévolo para conosco. Todavia, nós devemos saber que todo pecado, todo erro tem uma medida. E quando essa medida enche, a severidade de Deus ela entra em ação. O juízo divino se apresenta, se manifesta.
Deus ele não trabalha por conveniência, Deus trabalha por princípio. Aqui, de alguma maneira, não deixa de nós enxergarmos claramente a lei da semeadura, o princípio daquilo que você semear é o que você vai colher, conforme Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Então, se a pessoa procede erroneamente, de uma maneira deliberada e permanece nesse erro, certamente essa pessoa vai experimentar da severidade divina. Todavia, se a pessoa ela enxerga suas limitações, faz como o fariseu, que a Bíblia diz que na hora que ele foi orar, ele mesmo de longe, ele ficou de longe e nem se atreveu, nem queria olhar para o céu, disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um falho pecador. O que dá a ideia ali era uma inclinação para o arrependimento. Então, o próprio Deus, ele nos deixa isso, dizendo que, se dependendo da maneira como você se comportar, Deus é severo. Dependendo como você se comportar, Deus sim é misericordioso. Claro, todavia, Deus ele é misericordioso porque um mínimo pecado que seja é suficiente para nos condenar, para nos levar àquilo que nós não tínhamos direito. Por isso que o salmista, no Salmo 103, nos diz que Deus não nos tratou segundo as nossas iniquidades, nem considerou os nossos pecados, porque no Salmo 130, verso 3, diz: se nós fôssemos tratados segundo os nossos pecados, ninguém subsistiria. Então, Deus é misericordioso. Claro, para aqueles que reconhecem suas limitações, para aqueles que reconhecem seu estado de debilidade e quer mudar, quer atender à direção e à vontade do Senhor, andar de acordo com o seu código ético, digamos, de acordo com as suas diretrizes divinas, de acordo com o padrão do céu. Então, para esses sim, o Senhor exerce a sua bondade e a sua misericórdia. Pois é, pastor Elias e pastor Marcos, por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, né, severidade, mas para contigo, benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Né? Então, o apóstolo Paulo ele nos chama a atenção para que a gente possa considerar essa bondade, mas pensar também que o Senhor ele é amor, mas ele é justiça, né? E diante das nossas falhas, como o pastor já falou, um mínimo pecado, ele pode condenar. Por quê? Porque esse pecado separa e não vai levar com a justiça de Deus, né? Deus é justo. Então, ele nos julga segundo a reta justiça. Amém. Aqui na revista, o comentador ele fala uma coisa interessante aqui, irmã Renilde, diz assim: quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa. Mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois ele conhece o mais profundo do coração e intenções. Ou seja, Deus vai julgar conforme as profundezas do nosso ser, né? Do nosso coração, e não pela aparência. Nós é que podemos incorrer no erro de avaliar as coisas pela aparência, né? Mas Deus não tem esse problema. Deus, quando ele olha para nós, ele olha no nosso coração. E ciente desse poder de Deus, é que Davi, lá no Salmo 139, né, pastor Elias, ele vai falar: Senhor, tu me sondas e me conheces, né? Tu vê se há algum caminho mau em mim, penetras os meus pensamentos. E ele vai discorrendo com um Deus que ele sabia que conhecia a vida dele por completo, de dentro para fora, né, pastor Elias? Com certeza, pastor. E, de acordo com o pastor Antônio Gilberto, ele diz que o Salmo 139 ali, quando o Senhor me sonda, ele está dizendo assim: me vira pelo avesso e vê o que há dentro de mim que está em discordância à tua vontade. Então, isso é muito importante, pastor, porque cabe nós enxergarmos também um outro fator, como já foi falado aqui, e está lá em Mateus, capítulo 23, que a justiça, ela faz parte, sim, da vontade do Senhor, do reino de Deus. Ele procede
justamente ou com justiça, com equidade. E nessa situação, apesar dele ser amor, ele é justo, e apesar de ser um executor de justiça, ele é amoroso. Então nós podemos falar isso. Ele procede na vida de Davi assim. Davi tinha todas as condições favoráveis para ser condenado, para ser rejeitado, para ser lançado fora. Todavia, Davi se comportou de uma maneira que agradou o Senhor, e ele foi punido. Não é pelo fato de ser filho e errou, não, porque Deus ele apresenta a justiça dele na condição de um pai amoroso para com o filho. Então, ele corrige de acordo com está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, que ele exerce a disciplina, ele exerce a correção para alinhar aquele filho, porque ele ama, ele tem como filho de verdade. Então, Deus ele faz isso, e justamente, como diz em Naum, capítulo 1, versículo 3, Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ele não tem o culpado por inocente, nem o contrário, justamente porque ele sonda de dentro para fora e não de fora para dentro. Jeremias 17, 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Amém. Que versículo muito poderoso esse versículo, né? O Senhor está conhecendo, está sondando os nossos corações exatamente nesse momento, como é que está a nossa vida. É interessante essa questão de opiniões. Por exemplo, a irmã Renilde, aqui em Provérbios 18, 17, tem um texto interessante que diz assim: o que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. Ou seja, a gente tem que ter cuidado com a primeira pessoa que chega para nós nos contando algo, que às vezes vem chorando, que às vezes vem com tantos argumentos. É por isso que existe no direito uma coisa chamada contraditório e ampla defesa, irmã Renilde, que é o juiz, ele ouvir a outra parte. E você, o que me diz dessa acusação? E você, o que me diz desse fato? Ouve, né? Me parece que foi isso que Salomão fez também, quando chegaram ali diante dele para o julgamento, duas mulheres afirmando que eram mães da mesma criança, né? E aí ele ouviu ambas as partes, e a partir de ouvir ambas as partes, ele pôde fazer um julgamento justo, o célebre julgamento, que é conhecido como um julgamento, né, mais famoso do mundo, aquele julgamento, né, que lhe deu o filho à verdadeira mãe. Como ele pôde fazer aquilo? Direcionado por Deus, direcionado pelo Espírito de Deus, tá? E a gente precisa ter muito cuidado com aqueles que chegam para nós com opiniões, com informações, principalmente aqueles que são líderes. Principalmente aqueles que são líderes têm que ter muito cuidado com a informação que chega. Vale para todos nós, mas aqueles que são líderes, que estão numa posição que tem que tomar decisões, eles precisam ter muito cuidado para não dar ouvido a fofocas, né? Porque senão daqui a pouco você vai pintar uma pessoa que ela não é aquilo, né? Vai perder às vezes um obreiro valioso, vai perder uma companheira valiosa no trabalho do Senhor, e muitas pessoas que já têm essa tendência de ser pessoas ciumentas. Um líder ciumento, ele é um líder que tem que ter muito cuidado com o seu coração, tem que tratar isso, porque senão ele acaba não confiando em ninguém, e tudo que falam para ele acredita e emite julgamentos precipitados. Então, nós aprendemos muito com essa lição. Ela perpassa ao próprio tema, né, que é ser cauteloso nas opiniões, para nos falar de relacionamento, para nos falar de cuidado, para nos falar de julgamento, para nos falar da nossa própria vida, né? O texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele vai dizer que nós precisamos olhar para nós mesmos, não só no ato da Santa Ceia, mas em todo dia. Examine-se o homem a si mesmo, né? Então a gente precisa estar se autoexaminando. Será que essa crítica que eu estou fazendo às pessoas, eu não estou incorrendo nelas, né? E pessoas que vêm para a igreja às vezes com uma pranchetinha já, né? Para ver todos os erros do pregador, da pregadora, né? Ah, não, mas fulano fala, né, pouco. Ah, a irmã Renilde fala baixo. Ah, o fulano fala alto, não sei o que, não gostei disso. E vem com uma pranchetinha.
E quando você chama aquela pessoa para dar uma palavra, pastor Elias, a pessoa fica extremamente, não, mas eu não sei não. Mas você não é um crítico ferrenho de quem prega? Então venha pregar. Venha pregar. Não, pastor, não. E por que você critica quem prega? Ah? E a pessoa que ora, você está criticando, mas você não está orando. Então esse é o cerne da nossa lição de hoje. É nos trazer essa reflexão. Tá? Aquilo que eu estou sendo um crítico ferrenho. Será que eu mesmo não estou incorrendo nesses erros? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer para todos nós. O Sermão do Monte, ele não é uma teoria. O Sermão do Monte não é só uma reflexão. O Sermão do Monte, ele nos pega mesmo e nos coloca do avesso. Essa é a intenção do Senhor, que a gente se analise, que a gente busque as verdades que verdadeiramente são valiosas para o reino de Deus, os valores do reino de Deus, os princípios, tá bom? Que é o princípio de não julgar para não ser julgado. E ele termina aqui, irmã Renilde, no versículo 6, falando: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem, né? Ele está deixando uma mensagem muito importante também, né, irmã Renilde? Pois é, ele está dizendo que, como os porcos, os cães eram animais imundos, né, para a sociedade judaica, que nós não precisamos ficar insistindo com uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, né, que não conseguiu compreender as verdades de Deus. Então, não podemos ficar insistindo, um coração endurecido, com uma pessoa que não vai valorizar aquilo porque a salvação é algo precioso, a palavra é algo precioso, né? E nós precisamos não ficar insistindo, jogando essas pérolas aos cães e aos porcos, né? Seria uma espécie de desperdício, né, irmã Sim, Renilde? sim, uma espécie de desperdício. Querer ensinar o tolo nunca vai receber, não é, irmã Renilde? Isso, é como o provérbio vai dizer que uma mulher bonita que não tem discrição é a mesma coisa de você pegar uma joia de ouro e colocar no focinho de uma porca. É a palavra de Deus que diz. Porque esse animal não vai ter discernimento do que está no seu focinho, né? E ele vai colocar em lugares que não deve, né? Algo precioso, não vai valorizar. Então, é isso que Jesus está dizendo. Verdade. Irmã Renilde, a senhora me fez lembrar aqui de um texto de Provérbios ainda. Provérbios a gente aprende muito a prudência, a sabedoria com o livro de Provérbios, né? E aqui no capítulo 9 de Provérbios, versículo 8, ele diz: não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Ou seja, aquela pessoa que recebe a instrução, né? Meu filho, não faça mais isso. Meu filho, olha, esse comportamento não está adequado e tal. E o tolo, ele vai repulsar aquilo e vai logo dizer assim: ó, está me julgando, e não vai aceitar aquele conselho. O sábio não, ele vai refletir, ele vai receber e vai se tornar mais sábio ainda, né, pastor Elias? Com certeza, essa é a tendência, né, pastor? E, inclusive, o próprio Senhor Jesus fala em Apocalipse: aquele que está limpo, limpe-se ainda, aquele que está sujo, suje-se ainda. Então, há essa inclinação na medida, e ela acontece na mesma proporção que a pessoa não compreende as verdades, como já falou a irmã Renilde, essa mensagem, esse entendimento glorioso que o Senhor quer que nós entendamos, tá bom? Então, é algo precioso e é algo assim bem importante para nós refletirmos, porque, pastor Marcos e irmã Renilde, nós estamos num tempo que as pessoas querem a qualquer custo fazer com que os outros engulam e recebam as coisas assim sem quererem, sem discernimento, sem compreensão. E não é por aí, a fim de que nós não devemos banalizar as coisas sagradas, as coisas santas, ao ponto de torná-las profanas ou desprezíveis, né, digamos assim. Amém. Meus amados, nós estamos terminando o nosso programa de hoje, uma lição de número 11, muito importante, muito boa. Espero que vocês tenham sido edificados e abençoados com o ensinamento de hoje, tanto os irmãos, quanto o professor da EBD, quanto alunos, quanto nossos amigos que nos assistem. A gente sempre encontra com os irmãos por aí, dizendo: olha, estou assistindo um programa e eu quero aproveitar o ensejo para mandar um abraço todo especial para os irmãos lá na Vila Sororó, tá bom?
que tem uma audiência muito boa esse programa. Deus abençoe os nossos irmãos em todas as vilas aqui próximo, que acompanham o programa, que você possa ser ricamente abençoado. Ore por nós, ore pelo programa, para que a gente continue trazendo sempre essa palavra. E, por último, também nós queremos, né, pastor Elias e irmã Renilde, parabenizar a todos os pastores, porque dia 12 agora, nesse domingo, é o dia do pastor, daquele que está à frente do rebanho, daquele que está pastoreando, que está cuidando, né? E nós queremos muito que Deus abençoe a sua vida, porque esse é um ministério muito glorioso, de muita responsabilidade, mas uma chamada muito especial. Deus escolheu você, entre tantos, para cuidar daquilo que é mais precioso para Deus, que é a sua igreja, a sua noiva que Ele vem buscar. Então, é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa gloriosa, honrosa também, não é, irmã Renilde? Sim, eu agradeço a Deus, né, pela vida dos pastores e gostaria de dizer, como diz o nosso comentador, ao invés de traçarmos críticas, a Bíblia diz que nós devemos orar e velar pelos nossos pastores, porque são eles que cuidam de nós. Uma coisa que a gente precisa entender, eu comecei a entender, pastor é ser humano e ele precisa ter limitações, mas ele foi chamado, ele foi convocado por Deus para esta missão. Entendo que quando Deus ele se coloca na posição, né, do comando de Deus, o óleo parte de lá. E cabe a nós sermos submissos, obedientes e entendermos também quando ele pode falhar, né? Não julgarmos, mas nos colocarmos no lugar dele. Orar pelos nossos pastores e saber que eles têm uma missão nobre, uma missão muito espinhosa, que o Senhor, que é concedido por Deus, se nós começarmos a criticar, já basta o mundo que vive criticando, se nós nos colocarmos nessa crítica, nos juntarmos a essa crítica, nós estamos criticando o próprio Deus, que foi quem chamou, né? Eu agradeço a Deus pela vida dos pastores. Eu tenho sido abençoado, não somente na minha vida espiritual, quanto na minha vida financeira, física, né? De todas as formas, Deus tem me dado a graça de ser beneficiada pelos meus pastores. Amém. Pastor Elias, também um momento especial aí do pastor, né? Quero também lhe parabenizar ao senhor que tem sido um companheiro nessa árdua batalha de ensinar o rebanho. Muito bem, pastor Marcos. Nós queremos parabenizar todos os pastores, servos de Deus que foram chamados para essa árdua, essa ferrenha batalha, porém uma batalha gratificante, honrosa e prazerosa, digamos assim. Parabenizar todos os pastores que pastoreiam aqui em Marabá, na nossa querida igreja, e também o pastor Marcos, que está aqui. Pastor Marcos é um pastor de excelência, né, irmã Renilde? Deus abençoe, diga-se de passagem, mas ele é bênção de Deus para nossas vidas, e em especial ao nosso pastor, o pastor Salles Batista, e para todos esses eu quero deixar o texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, diz assim: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam, e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Amém. Eu deixo para todos, agradecendo aqui o carinho do pastor Elias também, deixar para todos os pastores, tá bom? A todos os irmãos também cabe essa reflexão de Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, tá bom? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, tá bom? Nós, às vezes, ouvimos frases, digamos, olhe só para Jesus, olhe só para Jesus. Jesus, ele tem também os seus imitadores. Jesus também tem os seus pequenos cristos, que a palavra cristão, né? Ela significa exatamente isso, imitadores de Cristo. Nós somos chamados para imitar Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer a fé dos quais imitai, né? O escritor aos Hebreus. E nós precisamos, com muita tranquilidade, orar pelos nossos pastores. Nós vamos terminar esse programa orando por cada irmão, mas orando por cada pastor. Eu quero convidar você que está em casa
para se juntar conosco nesse finalzinho de programa, para a gente orar por cada pastor. Eu quero pedir aqui a irmã Renilde, que a senhora nos eleve em oração, agradecendo por esse programa, orando por cada pastor, orando pelo nosso pastor presidente. Aqui nós enviamos um abraço todo especial, ele está aí se recuperando, já está bem, graças a Deus, aí da Covid, passou pela Covid, está firme e forte a cada dia na direção dessa tão grande igreja, toda a diretoria, todos os nossos pastores. Um abraço especial para os nossos companheiros, aquilo que o irmão Chaguinha chamava companheiros de vida eterna, tá bom? São esses companheiros. Irmã Renilde, quero agradecer a sua presença aqui no programa, dizer que a senhora é sempre bem-vinda, tá bom? Reservar sempre uma cadeira aqui para a senhora, não é, pastor Elias? E pedir que a senhora nos despeça em oração. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus, amém, nós Pai. Estamos na Tua presença. Sempre estamos na Tua presença, Pai. Mas agora nos direcionamos a Ti, agradecidos amém. A Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem conduzido, que essa palavra, Senhor amado, possa chegar ao coração, à mente, Senhor, e que possa ser uma prática na nossa vida, Pai. A Tua palavra, ela é fiel e ela é verdadeira, ela é nossa bússola, Pai, para que nós possamos chegar ao trono da graça. Pai querido, nós pedimos também, Senhor, nesta manhã ou nesse dia, que o Senhor abençoe sim, cada Pai. Pastor nesta região, Pai, em Marabá, pastor sim, Sales Batista, sua família, Pai, agradecemos, Senhor querido, pela competência, porque o Senhor tem chamado, o Senhor tem capacitado para, Senhor, administrar esse tão grande rebanho, sim, Pai. Jesus. Nós louvamos a Ti. E te pedimos que o Senhor continue com a Tua mão estendida sobre a sua força física, Pai amado, o ânimo, sim, a capacidade. O Senhor venha capacitar cada dia mais, sim, Senhor. Os seus auxiliares, pastores, Senhor. Pai querido, sim, que Deus. Cada um possa cumprir aquilo que o Senhor tem chamado, Pai. Cada pastor, Senhor, sim, aquele que é visível, aquele que é invisível, mas que faz, Senhor, um trabalho maravilhoso, sim, Senhor amado, conduzindo vidas para o Teu reino, Pai. Abençoa cada um, capacita, Pai, sim, sim. Não só em Marabá, mas em todo o Brasil, Pai. Nós oramos por esse dia, Pai, que foi escolhido para nós comemorarmos o dia do pastor. Sim, Pai, sim. Em nome de Jesus, não somente nesse dia, mas todos os dias, nós te oramos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, queridos, se Deus nos permitir.